Boa noite. Tá muito bonito. Essa visão daqui tá linda. E bonito porque eu tô vendo também Hebe e France e Daniel. Um prazer ver vocês aqui. Obrigado por terem aceitado o convite. Ou melhor, os convites. Eu creio que não foi só o meu, né? Eu agradeço a presença de todos vocês. Quem nos visita aqui, quem é visitante, visita. Pode levantar a mãozinha assim para eu ver. Isso. Vai ganhar uma Ferrari a visita. Olha. Até meu sobrinho levantou a mão. Louvado seja Deus pela vida de vocês. O irmão Everaldo. Tudo bom, irmão Paulo? É Paulo, né? O irmão Everaldo já fez as apresentações. Eu sou o Gil da Barraca. Não tão conhecido como a Barraca do Gil. Muitas pessoas chegam lá procurando o Gil. Se Gil tivesse aqui, me dava um desconto. Se Gil tivesse aqui, deixava para eu pagar depois. Quando é assim, eu falo, realmente, se ele tivesse, ele faria isso. Mas quando é para pagar desse Gil, sou eu. Né? Tem que... Esse mundo está cheio de gente sabida. Eu vim na companhia dos anjos do Senhor, claro, e do meu concunhado Leandro Pereira, que também é evangelista. E hoje nós iremos aqui compartilhar a palavra do Senhor. E eu agradeço imensamente, em nome de Jesus, pela sua presença. Tá bom? Ali é o irmão da irmã Zanaura, né? Que está ali, as irmãs. O irmão, que Deus abençoe. Ela gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente não pôde. É bom? Mas aqui estamos. Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse. Era para eu estar aqui o ano de 2020. Inclusive, eu não sei se a irmã que me convidou está aqui na época. Foi a irmã Zanaura que conversou com a irmã daqui, acho que Tânia, se eu não me engano. Parece que foi Tânia. E era para eu estar aqui no dia 27, uma coisa assim. Ou era 20 alguma coisa. Só que faltando 4, 5 dias, houve o decreto por conta do Covid e as igrejas fecharam, o comércio fechou, dia 23 de março. E então, por coincidência, o irmão Everaldo me estendeu o convite o ano passado e eu estava já montando a minha agenda de março. Eu digo, irmão, tem março. Ele disse, então deixa para o último sábado. Eu digo, tudo bem. Quando eu fui olhar na agenda, eu digo, irmão, que coincidência, né? Quase coincidiu o dia. Foi justamente a última semana de março. E aqui estamos. Que seja feita a vontade de Deus. Quando eu ia pregar aqui, acho que ia ser numa praça. Eu havia escolhido um sermão e eu tive que deixar de lado por conta desse cancelamento. E quando foi estendido o convite, eu orei a Deus para que Ele me iluminasse a mente através do Espírito Santo qual era o sermão que eu deveria pregar hoje. E o mesmo sermão, o qual eu já havia pensado, não exatamente igual, mas o mesmo tema, foi o que veio à minha mente e não saiu. Nós vamos falar um pouco sobre a proteção divina. E você vai entender o que é a proteção divina, a proteção de Deus. Algumas pessoas têm um pouco de ranço da lei de Deus. Algumas pessoas têm um ranço da lei dos homens. Principalmente nos dizem que vivemos que a lei às vezes não cumpre o papel que deveria. Mas a lei de Deus não. Mas antes de abrirmos a Bíblia, já abriram Apocalipse 12? Eu falei Apocalipse, mas não falei o capítulo. Apocalipse 12, 7. Nós vamos abrir a Bíblia, abrir os nossos corações, e eu quero convidar você a entrar na história. A você esquecer tudo o que aconteceu na sua vida hoje, durante a semana. E eu quero que você ouça com atenção, porque eu tenho certeza, se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, ignore o Gil da Barraca, viu? Me ignore. Agora, não ignore a palavra de Deus. Porque o que eu vou falar aqui não é a minha concepção, é o que está escrito. Você pode chegar em casa e conferir. Todos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Amém? Você crê em Deus? Amém? Você crê que Ele é o nosso Pai e nosso Senhor? Amém? Pronto. Estou feliz agora. Porque se você achar ruim, você vai reclamar com Ele, viu? É problema seu e dele agora. Tá bom? Feche os seus olhos, por favor, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor. Nós queremos te agradecer por mais uma semana que o Senhor nos permitiu. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus paternos cuidados durante todas as noites, porque o Senhor cuidou de nossas vidas durante o momento o qual estávamos dormindo.
E quando estamos dormindo, Senhor, não sabemos de nada. Nada do que está ao nosso lado. Mas nós cremos que o Senhor tem colocado anjos ao nosso lado e nos despertado a cada manhã. E por isso estamos aqui. E nós queremos te agradecer por essa demonstração de amor a qual o Senhor tem nos demonstrado. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa que aqui se encontra para ouvir a tua palavra. Vem estar conosco agora, Santo Espírito. Adentre em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos ouvir a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Eu te peço, Senhor Deus, que a unção do teu Santo Espírito seja derramada sobre cada pessoa que aqui se encontra nesse momento. Que o teu nome possa ser honrado e glorificado, não só agora, mas sempre, na vida de todos que aqui estão. Por favor, eu te peço, Pai, nos guarda, nos capacita e esteja conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, como eu disse, o tema da nossa mensagem é proteção divina. Eu quero que você leia junto comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Aonde? No céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, que quer dizer, no entanto, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Amados, vocês já perceberam que nós sofremos muito nesse mundo que nós vivemos? No mesmo momento em que nós estamos alegres, daí a pouco já ficamos infelizes e tristes. Mas eu quero que você busque na sua memória aí, se as vezes que você sofreu, se na maioria das vezes não foi por consequência dos seus erros, da sua desobediência. Quantas pessoas estão com câncer, sabendo que é consequência de uma vida errada que viveu? Quantos filhos estão atrás das grades? Quantos pais tristes por conta disso? Em Capim Grosso, ultimamente, sempre tem esses acontecimentos. Mas foram presos, acho que 4 de lá. E eu os conheci desde pequeno. Meninos amáveis, educados, a maior parte deles. Pelo menos 2 deles eu conheci muito. Pais honestos. Eram para ser verdadeiros homens, mas trilharam por caminhos errados. E por conta da desobediência deles, eles estão pagando, mas só eles estão sofrendo? Desobediência traz consequência, mas não traz só para um. O efeito do pecado é avassalador. Ele destrói vidas. Você pensa que quando o seu filho, ele peca, ele erra, só ele vai sofrer? Ah, ele é de maior, ele que se dane. Não, você vai sofrer também. Vai sofrer. Amados, o que é pecado? A Bíblia vai nos responder. Você não precisa abrir sua Bíblia. Quando for para abrir eu te falo, tá bom? Para nós não perdermos tempo. Em 1 João 3,4, o Senhor responde para nós. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Sendo assim, enquanto existir pecado, tem que existir lei. Você vai chegar lá. Alguns dizem que a lei foi dada para os judeus através de Moisés lá no Sinai, certo? Na leitura que nós lemos aqui, teve uma briga. Peleja quer dizer briga. Aonde? No céu. O dragão, que é Satanás, não é isso? Ele pelejou com Miguel, que é, aqui quem é esse Miguel? Jesus e os seus anjos. Pelejaram contra o dragão, também pelejaram. O dragão e seus anjos, no entanto, não prevaleceram, foram expulsos para a terra. Por que eles foram expulsos? Porque eles transgrediram lá, desobedeceram. Isso nos dá a entender que essa lei ela já existia onde? O povo sabido. Já existia no céu. Mas alguns dizem que foi dada a Moisés lá no Sinai. Realmente, teve esse fato. Está lá em Êxodo. Amados,
nós vimos que houve uma rebelião no céu, como eu comentei. Lúcifer, um anjo que se opôs à supremacia de Deus, que queria usurpar o lugar de Deus, foi expulso aqui para a terra. E esse mesmo pecado, ou seja, a oposição das ordens de Deus, foi o primeiro pecado da humanidade. Qual foi o primeiro pecado da humanidade? A desobediência. Não é isso? Eva não poderia pegar daquele fruto. É muito conhecido isso. Você acha que Eva pecou porque o fruto era bonito e saboroso? Ela estava diante de vários frutos. Eu imagino que deveria ter frutos saborosos. Frutos que encheriam os olhos de qualquer um. Mas tinha um diferencial naquele fruto. É que tinha, próximo a ele, a serpente. A serpente não tinha mal. Era um animal dócil. Mas o espírito maligno, Satanás, se apossou da serpente e começou a dizer: o que foi que o Senhor disse? Está lá em Gênesis 3, que se comeres, morrereis? É sim, que eu não posso nem comer nem tocar, nada, é certo que não morrereis. Ele é mentiroso. Ele disse isso, Eva, porque no dia que você comer, teus olhos vão te abrir e você será como ele. Aí ela pegou e comeu. Foi a curiosidade do sabor do fruto? Não. Foi inveja. Foi a cobiça. Transgressão do qual mandamento? Do 10º. Não cobiçarás. Olha, amados, se você for para Gênesis 2:3, Deus abençoou o sábado, o 7º dia. Olha, eu não vim aqui para falar de religião. Eu falei o que? Você crê na Bíblia? Não perguntei? Você disse que crê. Você crê em Deus como seu Senhor e Salvador e crê na Bíblia. Então, se você achar ruim o que eu falar aqui, é problema seu e Deus, viu? Você está ouvindo? Eu sou o interlocutor. Então não é problema meu. Você vai reclamar com Deus. Se você aguenta, beleza. Gênesis 2:3, Deus abençoou e santificou o sábado. Nos 10 mandamentos, o sábado é o 4º mandamento. Concorda? Está lá ou não está? Tem alguns livros aí que não está mais. Mas se você for pela versão original, você vai ver que está. Ok? Então isso foi aonde? Na criação. Não foi? O 4º mandamento foi dado na criação. Tinha judeu lá? Tinha judeu, irmãos? Então, se não tinha judeu, o sábado foi criado por Deus como um memorial da criação. Ele abençoou, santificou e descansou. Deus não se cansa. É porque ele sabia da sua correria. Ele sabia que o seu bolso é furado. Ele sabia que o dinheiro é a raiz de todo mal quando nós não colocamos Deus à frente dele. E ele sabia que se o povo não parasse para descansar um pouco, o povo ia virar as costas para ele, ia negligenciar a comunhão com o Criador. Então ele deu esse dia, descansou para que servisse de exemplo, certo? Então já tinha o 4º mandamento lá na criação, já tinha o mandamento que foi transgredido lá no céu, a desobediência, a inveja de Lúcifer, queria usurpar o lugar de Deus, certo? Aí, vamos aqui. Nesse caso, foi dado na criação e foi repetido lá no Sinai. Repetido. E se você ler, que nós não vamos ler, diz o que? Lembra-te do dia. Mas para aí, se lembra é porque tinham esquecidos. Por isso que foi preciso lembrar. Mas onde estava essa lei, Gil? Na mente e no coração do homem. Porém o povo tinha ficado escravo no Egito durante 400 anos. O povo já tinha se distanciado dos caminhos de Deus. Agora ele escreveu em quê? Em tábuas de pedra, com o seu próprio dedo. E o que é que aconteceu? Quando Moisés chegou para entregar o povo tinha caído na idolatria, feito um bezerro de ouro, adorando como um deus, o símbolo de um deus do Egito. Moisés fez o que com os mandamentos? Quebrou. Volta Moisés, depois de ter punido alguns e outros se arrependeram, voltou e Deus fez o que? Ele vai lá, lavra duas pedras, faz 2 tábuas e traz aqui. Agora eu vou ditar e tu vai escrever. E ele escreveu do mesmo jeito que era o outro. Mas o mandamento foi escrito pelo dedo de Deus. Moisés apenas copiou o ditado de palavras que Deus falava e ele colocava. Por isso algumas pessoas dizem a lei de Moisés.
mas a lei é de Deus. Captou, né? Que povo sabido. Amados, ou seja, o quarto mandamento, ele já existia. Em Gênesis 4, 9, nós vemos aqui a história de que Caim matou Abel. Caim matou Abel. É pecado matar? Quem diz que é? Onde é que está escrito? Sexto mandamento. Olha, muito bem. Agora nós vamos aqui, Gênesis 35, 2. A história de Jacó quando saía da casa de seu tio Labão. E ele faz um altar para honrar a Deus. Mas ele disse para os seus que estavam acompanhando, suas mulheres e filhos, para que tirasse todas as imagens de esculturas de deuses estranhos que tivesse no meio do povo. Ele proibiu a idolatria. E a idolatria lá nos 10 mandamentos está o primeiro e o segundo mandamento. Ok? Gente, isso se deu há mais de 1000 anos antes de Moisés. Está entendendo? Captou? Vamos lá. Gênesis 39, 9. José não adulterou e nem cobiçou. Ele não transgrediu o 7º mandamento e nem o 10º. Preciso relembrar onde foi que ele provou a fé dele em Deus? Quando a mulher de quem? De Potifar deu em cima dele. Ele disse: não, cometeria eu tamanho pecado contra meu Deus? Se ele sabia que era pecado o adultério e a cobiça, ele já tinha a lei gravada na sua mente e no seu coração. 1000 anos antes da lei ser escrita em tábuas de pedra. Quase 1000 anos. Amados, fomos manchados por conta da desobediência. Desde então o conhecimento de todos, é do conhecimento de todos a degradação que tomou conta da humanidade. E isso estendeu por várias gerações. Porém Deus, sabendo que a desobediência do ser humano lhe acarretaria a morte, tanto física como espiritual, ou seja, a morte eterna, ele já havia providenciado um plano de salvação. E todos nós sabemos qual foi o plano. O plano de salvação era executado através da vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Foi onde começou alguns rituais. Quando o homem pecou, a degradação humana começou. Agora Deus, na sua infinita sabedoria, já havia providenciado. Ele sabia que ia pecar. Aí você fala assim: mas se ele sabia, por que ele não mudou esse negócio? Por que ele não matou logo esse cão lá no céu, esse anjo? Mas aí ele não seria Deus? Ele seria um ditador, um tirano? E onde é que fica o livre-arbítrio? Você tem o direito de pecar. Você pode pecar. Só lembre que tem consequências. Você é livre. Inclusive foi com essa promessa que o Lúcifer seduziu até essa parte dos anjos. No meu governo você não tem esse negócio de guardar dia. Não tem esse negócio de você dizer que não pode beber. Pode. Você pode encher o picuá. No meu governo não tem essas proibições. Você não pode se embriagar, mas beber você pode. Foi com essa lábia que Satanás convenceu até essa parte de quem? Dos anjos. Eu gostava de tomar uma, duas, mas eu não me embriagava não era, França? Nunca vi um bêbado dizer que está bêbado. Ficava de fogo. Caía, mas era a moto, não era eu. A moto bêbada. Não foi eu, foi a moto que derrapou. Isso é mentira do cão. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Evitai o primeiro gole. Ah, mas tinha muitos que bebiam assim, tinha muitos que tinha várias mulheres. Foi com permissão de Deus? Quantas ervas foi feita para Adão? Porque Deus não apoia o adultério. Isso já era o cumprimento de um mandamento. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a uma só mulher, os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Tudo isso aí já era o cumprimento da lei. Porque a lei é a proteção divina para você, meu irmão. Você acha ruim quando o guarda, a polícia lhe para você de capacete? Acha ruim até por causa da multa. Mas é para a tua proteção o capacete. É para a tua proteção as placas com redução de velocidade. Assim a lei de Deus, ela é para a tua proteção. Ah, mas foi abolido, hoje eu vivo pela graça. Beleza. Quem vive debaixo da graça, mata? Peraí, mas se matar é pecado. Então você só consegue viver debaixo da graça se for na observância da lei. Porque se você vive debaixo da graça, você não tem imagem de escultura, não se prostra dentro dela, você honra a Deus, honra pai, honra mãe,
certo? Você não mata, você não rouba, você não adultera. Você tenta honrar o Senhor na observância do 4º mandamento. Concorda? Porque quem está debaixo da graça é obediente. Então não tem como você chegar e dizer: eu estou debaixo da graça. Hoje eu vivo pela graça. Sempre você viveu pela graça. Sempre foi. Porque de mim e de você não sai nada que é bom. É só pela misericórdia de Cristo. Agora não tem como eu dizer para você que vivo pela graça, matando, roubando, me prostituindo, me embriagando, adulterando, descumprindo os mandamentos de Deus. Ah, você quer dizer que eu só serei salvo se eu guardar os mandamentos? Você só vai provar, presta atenção. Está sendo filmado para colocar no canal, né? É o BG Gosto CG. Você só vai ser salvo, não é pela observância dos mandamentos. É se você demonstrar que aceitou a salvação, e aceitando a salvação, você tenta observar os mandamentos. Porque quando você olhar para a vizinha bonitinha que vai passando, você vai lembrar que é proibido cobiçar e também adulterar. Está onde? Na lei. Você vai ficar com raiva do irmão Paulinho, mas não vai matar, porque é pecado. Então, por você observar essas coisas, mostra que você já aceitou a salvação em Cristo. Ah, então ninguém consegue. Quer que eu te diga uma coisa? Não. Você pode até tentar, mas uma hora você cai. É por isso que você só é salvo pela misericórdia de Cristo. O que Cristo está levando em consideração, meu irmão, não é se você vai conseguir, é se você está tentando. Tentando. Eu quero dizer para você que nos visita essa noite, que talvez esse não vai ser o sermão que você queria ouvir, viu? Está ouvindo? Mas vai ser o que você precisa. Se doer, amém. Tomara que doa. Porque se doer, é sinal que você está viva e está vivo. Tem cura. Agora, se você não sentir nada, misericórdia. Está inanimado, não tem cura. Pois é, vamos voltar. Como eu disse, então, foi providenciado um plano de salvação para tirar o ser humano do lamaçal do pecado. Foi justamente aí, a partir de então, que surgiram as leis cerimoniais. Lei de sacrifício. Nesse caso, temos duas leis, ou seja, várias, mas eu vou destacar duas. Duas leis que deveriam ser observadas. A lei cerimonial, que era a lei levítica, que surgiu a partir da tribo de Levi. E a lei moral, que sempre existiu. Desde onde? Onde foi que começou a briga? No céu, desde o céu. Sempre existiu a lei, ok? Se não tivesse lei, Lúcifer não tinha pecado. Ele podia continuar de boa lá? Não tinha lei. Concorda? Beleza. Então, a lei cerimonial, ela apontava totalmente para Cristo. Todos aqueles rituais. Porém, mesmo antes da tribo de Levi, já existia um ritual que apontava para o Redentor. Você não sabia disso. Não sabia, mas passa desapercebido. Porque ler a Bíblia é assim, ó. Você não presta atenção direito, ou talvez é porque não é para você lembrar naquela hora. Aí quando você vai ler de novo, você lembra. Ah, rapaz, e não é que isso aqui é verdade? Você pensa que o ritual que apontava para Cristo começou com a lei levítica? Começou com quem? No Éden. Quando eles pecaram, foi necessário matar um animalzinho, sacrificar um animal para vesti-los. Aquele animal representava Cristo. Uma lei cerimonial. Você entendeu? Começou lá. Muitos anos antes de começar, de surgir a tribo de Levi. Pois é, aquele animalzinho que foi morto para vestir o casal. E a oferta de sangue que foi negligenciada por Caim. Ali também era um ritual que apontava para quem? Eu não entendia porque diz que Deus agradou da oferta de Abel e desprezou a de Caim. Eu digo, mas Deus não está sendo meio posudo aí não, meio egoísta? Eu ficava pensando, desculpa eu falar assim, mas eu era assim meio doido. Eu não acreditava na Bíblia não. Era. Porque assim, quando você quer encher o seu ego, defender o que você acredita, você discorda até de Deus. E eu era assim. Como é que Deus é pai de todo mundo e ele agradou da oferta de Abel, mas não agradou da de Caim, desprezou a de Caim? O cara pegou os frutos da terra, os melhores que tinha, e ele não agradou. Mas a oferta tinha que ser de sangue. Porque apontava para quem? Para aquele que viria derramar o seu sangue por nós. Foi por isso que Deus não aceitou, não agradou. E Caim tinha conhecimento disso.
Por isso eu quero que você reflita que essa história não é historinha da carochinha, não. É porque Deus tem conhecimento do que você está fazendo que não agrada a Ele. E eu não sei o que você está fazendo, mas você sabe. Dá tempo. Se você está batendo a moela não, quem tem a galinha, a pestana, dá tempo de se arrepender. Viu? Tá bom? Pois é, eu disse que você vai ouvir o que precisa, não é o que quer. O fim da lei. Pronto, eu já vi muitos irmãos nossos, inclusive Gil da Barraca, esse que vos fala, dizer que a lei foi abolida. Ela foi cravada na cruz. Hoje nós vivemos pela graça. Várias vezes eu já falei isso. Para justificar o meu erro. Para justificar o meu modo de vida. Eu quero, amados irmãos, que você preste bem atenção a uma coisa. O pior cego é o que não quer enxergar. Eu não estou aqui para falar de placa de igreja. Eu disse para você que eu estou falando da Bíblia. Se você achar ruim, eu sinto muito. Você está achando ruim, é de Deus, não é de mim. Você está se desagradando, é da palavra de Deus, não é de Gil da Barraca. Pode ter certeza disso. O fim da lei. Romanos 10:4 diz que porque o fim da lei é Cristo. Nessa passagem, Paulo faz menção a duas leis. Primeiro, a cerimonial, lei de sacrifício, que teve seu fim em Cristo. O que é fim? Seu cumprimento. O fim da lei é Cristo. Ou seja, o seu cumprimento, ela foi estabelecida para apontar para quem? Para Cristo. Cristo veio, então o fim daquela lei acabou. Mas qual foi a lei que acabou? A cerimonial. A lei do sacrifício. Aquela lei, o fim dela foi Cristo. Não precisava mais. Então a lei cerimonial se cumpria em Cristo. A lei moral que teve e tem e sempre terá como objetivo nos direcionar a Cristo e nos proteger, porque esse é o propósito da lei, é nos fazer enxergar as manchas do nosso pecado. Ela nos aponta, é como se fosse um espelho. Você vai no espelho e você vê que tem manchas. Você está sujo. E para limpar precisa de quê? De água. Cristo é a água que limpa os nossos pecados. Nós só conseguimos limpar os nossos pecados, não é pela lei. Ela apenas mostra. Ela aponta o nosso erro. E nós olhamos para Cristo e Ele redireciona as nossas vidas. Então não tem como você dizer que está servindo a Deus pela graça, desobedecendo a lei. Amados, eu não sei porque eu não tirei esse sermão da mente, esse tema, desde de 2 anos atrás. Mas eu tenho certeza que essa mensagem precisava ser pregada. Talvez não vai agradar muitas pessoas, porque o ser humano é assim. Tem uns que é igual lajedo, não quer mudar. Não quer mudar, morra no sol. Porque quem não muda é lajedo. Eu acreditava que São Pedro estava no céu com a chave lá, ele era o porteiro do céu. E também acreditava que ele estava lá fechando e abrindo a torneira. Ainda tem gente que acredita nisso. Porque nós aprendemos desse jeito. Mas eu quero dizer para você, não é o que o povo diz, é o que a palavra de Deus diz. É como assim diz o Senhor. Amados, como eu disse, o propósito da lei é fazer com que enxerguemos as manchas do nosso pecado. Em Mateus 5,17, Cristo disse, eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir. E Paulo ele jamais iria contradizer Cristo. Jamais ele iria ser contra Cristo. Em Romanos 7,12 ele diz que a lei é santa, justa e boa. Ele também fala, ele nos diz que o papel da lei, lá em Romanos 7,7 é, que diremos, pois a lei é pecado? De modo nenhum. Como eu poderia dizer, não cobiçarás, se não fosse a lei que me proibisse de cobiçar? Então, quando Paulo fala que a lei foi cravada na cruz, que hoje nós vivemos pela graça, ele não está abolindo a lei. Ele está simplesmente dizendo que a lei que foi abolida foi a lei de cerimônias, a lei de sacrifício. Mas a lei toda, os 10 mandamentos, ela continua em vigor e continuará em vigor. E ele nunca disse nada que fosse contra a lei. Na verdade, é o nosso entendimento limitado que faz uma confusão e para agradar o nosso ego, para agradar a nossa maneira de pensar. Em Colossenses 2,16, eu quero ler com você aqui para você ver que eu já peguei várias vezes, eu pegava a minha sogra, ela era adventista. Se eu soubesse antes, eu não tinha casado com a filha dela, que eu tinha raiva de adventista. E aí
quando eu soube, ela era adventista. Então eu pegava ela nesse versículo e eu dizia: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. E ela: meu filho, eu não sei de nada. Eu sei que eu quero servir a Deus, e o sábado é um mandamento, e eu vou guardar, e não sei o que lá. E se enrolava toda a bichinha. Realmente, nós não devemos julgar ninguém, nem pela comida, nem pela bebida, nem pelos sábados. Não, quem somos nós? O sábado não salva ninguém. A lei não salva ninguém. Nós só seremos salvos unicamente pela graça de Cristo. Unicamente. Só que o que Paulo quer dizer ali é o seguinte. Ali, ele está se referindo a comidas e bebidas e dias de festas. A comida também representava Cristo. As ofertas de oblações que eram oferecidas no santuário, depois que Cristo veio, não precisava mais. Tudo isso já tinha sido. Tudo isso era sombra das coisas que viriam. Era sombra de alguém que viria. De quem? Cristo. Se ele já havia vindo, para que continuar aqueles rituais? Então Paulo dizia que não era para ninguém julgar ninguém por causa disso. Mas fala os sábados. O sábado da criação, o memorial da criação, que foi lá na criação, ele foi usado também como uma demonstração. Eu até já preguei sobre isso, como um dia de descanso, que já é. Mas vamos supor que amanhã seja feriado aqui no Pereira. Se for amanhã, que dia? Sábado, tudo bem, vamos botar para segunda. Segunda é feriado no Pereira. Se fosse naquela época, lá no deserto, Moisés ia dizer: ninguém vai trabalhar segunda. Ele não ia falar segunda, tal dia, porque é sábado. Todos vão descansar. Todos vão comparecer à tenda da congregação. Assim era na festa da Páscoa. Assim também era na festa da expiação, festas nos sábados anuais. Então, quando Paulo estava falando para o povo que não julgasse pelos sábados, era esses sábados que apontava para Cristo. Não era o sábado da criação. Era esses sábados festivos. E a grande prova disso é que tanto Paulo como Maria, mãe de Jesus, e as outras Marias, e todos os seus discípulos, continuaram observando o sábado após a sua morte. Se alguém duvida de mim, vá para a Bíblia. Peça um estudo bíblico. Chame o pastor de sua igreja, o padre, qualquer um, e vá junto. Por que eu escolhi esse tema? Eu não sei. Deus proverá. Amados, Cristo não aboliu a lei. Na verdade, lá em Efésios 2, 14 e 15, diz que ele cravou a lei na cruz. É porque quem não era judeu, circuncidado, era mal visto, não era aceito. Existia uma barreira entre o povo judeu e o povo gentil. Para você ser bem visto diante do judaísmo, você teria que ser um prosélito. Você teria que se converter ao judaísmo e aceitar a circuncisão. A circuncisão, na verdade, era uma aliança abraâmica. Hoje a aliança que nós temos com Deus é o batismo. Um dia desse, alguns anos atrás, eu estava na barbearia e um amigo chegou. Posso dizer que é amigo? Disse: tu agora é adventista? Eu disse: sou. Mas até apontou assim: tu circuncidou? É um idiota no cara desse. Eu disse: não. Ele disse: por quê? Porque a circuncisão era uma aliança abrâmica, não era aliança entre eu e Cristo. Eu me batizei. É isso que vai dizer. Agora, se eu sou uma nova criatura, é a minha maneira de viver na presença de Deus, é quem vai dizer. Então esse tipo de barreira era que separava o povo. Então tudo isso foi pregado na cruz. E hoje você não precisa mais circuncidar-se para poder servir a Deus. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Eu sei que é difícil guardar os 10 mandamentos, é quase impossível. Mas eu quero que quando tu voltares aqui, Senhor, para buscar os teus escolhidos, tu olhes para mim e diga: vem, filho, tu vai, porque tu pelo menos tentou. É isso que vale para Cristo. É se você estiver tentando. Amados,
Como eu disse, Cristo não está abolindo a lei. Ele está derrubando a barreira de separação, ou ele estava derrubando a barreira de separação que existia entre judeus e gentios, os não circuncidados. Ele separou um povo para representá-lo, desde o início. Quando ele fez a aliança com Abraão, é porque o ser humano, depois de ter sido destruído pelo dilúvio, já estava se contaminando, ou melhor, já havia se contaminado novamente com os pecados do mundo. Já tinham jogado por terra a lei de Deus. Já cultuavam outros deuses, demônios, já não eram mais puros de coração. E ele escolheu Abraão e fez aliança com Abraão, para que de Abraão viesse um povo que o representasse para as outras nações. Aí você fala assim, mas para aí, existia tantas nações e Deus escolheu uma só? Sim, como exemplo. Assim como Ele escolheu você a vir aqui essa noite. É porque é através de você que está aqui essa noite que muitas outras pessoas vão ver Cristo. É através de você que seu filho vai entender que o mundo é uma cilada, que você precisa focar no que importa, viver na presença de Deus aqui e aceitar a salvação para a eternidade. Porque engana-se quem achar que se resume aqui. Engana-se quem acha que já acabou para quem morreu. Acabou a oportunidade. Mas a recompensa ou a consequência ainda não. Quando Jesus voltar, aqueles que aceitaram a salvação nele e que tentaram viver na sua presença, ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que disseram não, ignoraram, fingiram-se de surdos, vão ressuscitar no dia do juízo, mas para a condenação eterna. Eu não sei, pode ser amanhã. Sabe por quê? Porque você pode fechar os olhos hoje ainda. E não estou dizendo só para dormir e acordar amanhã, não. É para fechar os olhos e não acordar. Porque se tem uma coisa que você não pode garantir, é que vai estar vivo amanhã. E se você fechar os olhos para dormir e não acordar mais, Cristo já terá voltado para você ou não? Porque você não terá mais oportunidade de se arrepender. O momento é enquanto você respira. E se você não tem certeza do que está à sua frente, não fique postergando a sua decisão. Amados, como eu disse, Deus separou um povo para representá-lo. Esse povo falhou, o povo de Israel. Na morte de Estevão foi rompida essa barreira e essa aliança abraâmica. E agora essa aliança se estendeu para o cristão. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é o povo escolhido de Deus. Lá em João 14,15, o próprio Jesus diz bem assim, ó: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Por isso que ele pergunta primeiro se me amas, porque se você não amar, você não consegue. Eu tenho dito que eu sou casado e uso uma aliança bem bonitona, mas essa aliança não vai dar garantia nenhuma que eu não traia minha esposa. O que vai garantir a minha fidelidade para com ela é o amor. Tente se apaixonar por Cristo e você vai ver que não é impossível tentar observar a lei de Deus. Amados, muitas pessoas estão sofrendo por desobediência. Eu vejo jovens dizendo: eu não posso ser adventista. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de festa, eu gosto de curtição. Eu vou para aquela que eu me identifico mais. Lembra da sedução lá no céu? As promessas de Lúcifer? Você acha que ele seduziu a terça parte dos anjos como? Fazendo careta? Com espeto na mão? Com dentões? Não. Essa figura que tem de Lúcifer, de Satanás, com chifres, isso é criação da imaginação das pessoas. Ele pode aparecer para você na forma de alguém muito gentil, educado ou educada. Uma mulher da voz mansa, sorriso meigo, pele macia. Um homem musculoso, tipo assim que nem eu, sabe? Bonitão. Prepotência não. Barriguinha de tanquinho toda definida, né? Não é eu não, isso aí já não me pertence mais.
ele se manifesta na sua vida de uma forma que atrai a sua atenção, atrai os seus olhos. Ele se manifesta na tua vida tipo assim, com elogio, aquele elogio que você estava esperando ouvir do seu marido e você não ouviu. Aquele miserável nunca mais falou que eu era bonita, que eu sou cheirosa. E aquele rapaz passou por mim e disse: que cheiro bom, você está linda. Cuidado. A lábia do Satanás é assim. É com elogios, é com promessas. É você que fala: eu sou trabalhador, eu honro minhas contas, quer que tem demais eu tomar uma cervejinha no final de semana? Aí ele diz do ladinho do seu ouvido assim: vai lá, meu filho, você é direito, você pode, você está no controle da situação, nada demais. Aí você vai, é uma só para tomar banho. Chega de madrugada em casa, liso, fedendo e vomitando. Era só uma. Tá com problema, fulano? Tô. Dá um trago aqui nesse baseado. Tu vai nas alturas. Não, mas é pecado. Aí o inimigo diz que nada, rapaz. Tanta gente famosa que usa. Isso é besteira. Pode usar. Aí o cara dá aquela puxadinha. Aí fica leve. Eu acho que é assim. Nunca fumei não, mas se eu fumasse eu falava. Eu não sou aqueles pregadores que dizem: eu já matei, já roubei, já... e Jesus me salvou. Não, eu já pequei bastante. Mas eu não matei, eu não estrupei, eu não usei drogas, maconha, cocaína, não. Pela misericórdia de Deus, porque se usasse eu podia estar lá. Não precisa eu engrandecer o meu pecado para elevar o nome de Deus. Não, ele já é grande. Amém? Precisa mentir, para quê? Esse lugar é o santo dos santos. Se eu vim aqui mentir, eu vou ser condenado por isso. Mas é assim que o inimigo faz. Ele faz te apresentar o pecado com aparência de coisa boa, uma mentira na roupagem de verdade. Para que ser adventista, Franci? Não pode comer carne de porco, você é besta, toda comida é comida. Isso é besteira. Jogou lá dentro, vê o que Jesus falou, vai para feze. Cuidado, valeu o contexto para você ver. Nada a ver. Eu fui pesquisar, por que os adventistas não comem peixe de couro? Aí eu fui pesquisar. Vá você e pesquise e você vai ver se as toxinas que tem nesses alimentos não é prejudicial à saúde. Há muitos e muitos e muitos anos já estava escrito no livro de profecia que o café e o chamate fazia mal à saúde. Foi descoberto agora por cientistas. Que descoberta. Mas isso salva? Não. Isso é que você vai adequando a sua qualidade de vida depois que você aceita a salvação. Porque você entende que você é templo do Espírito Santo. Aí você quer tentar viver a vontade de Deus. Não adianta, você não vai conseguir de primeira. É devagarzinho. Os caminhos do justo, lá diz em Provérbios 14, 18, 4, diz o seguinte: os caminhos do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. O meu ainda está clareando, viu? Mas quando Jesus voltar, vai se tornar dia perfeito, amém? Pois é, cuidado com a lábia do cão. Não precisa de igreja para servir a Deus. Você é um cara direito. Nada demais você ir numa festinha. Só que o teu filho, ele vai na festinha quando ele crescer. E geralmente os nossos filhos é porção triplicada, quadriplicada do que nós fazemos. Pode ter certeza que é. Eu, quando tomei a decisão de ir para a igreja adventista, eu não fui porque eu tinha paixões por Cristo. Eu já achava que eu temia Deus, honrava os meus compromissos, só tomava minha cervejinha, chegava a beber em casa de vez em quando, fumava meu cigarro, gostava de um forró, de uma serestinha, viciado em jogo, gostava de um 38 bom na cintura. Só isso. Mas eu precisava mostrar ao meu filho o caminho que ele deveria andar. Só que não era só mostrar, eu tinha que trilhar por ele. E eu fui contra a minha vontade. Eu já não consigo me enxergar fora dos caminhos do Senhor. Não importa se meu filho vai se afastar depois, mas quando Deus perguntar: cadê os filhos que eu te confiei? Eu não vou precisar nem responder, porque Ele vai saber que eu tentei. Por isso eu quero que você tente. Aceita o Senhor como teu Salvador. Você disse que crê que Jesus é teu Salvador. Você disse que crê que Ele é o teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, você é servo. E a obrigação de servo é obedecer.
Eu quero encerrar essa mensagem com uma reflexão para você refletir. Se você não guardou nada do sermão, guarde só essa reflexão. Nós vivemos na correria do dia a dia, querendo. Nós queremos um carro, do ano que vem um melhor, uma casa, depois outra melhor, uma roupa, outra melhor, um celular, aquela ânsia, aquela ansiedade para um smartphone bom. Alguns, né? Outros não liga, mas a maioria sim. Aí quando começa a usar, daqui a pouco já aparece outro. Antes de você mostrar para meia dúzia de amigos, já aparece 2 modelos na frente. Aí você já quer agora o outro. Aí se compromete, fica devendo, suja o nome, passa vergonha e envergonha a família. Não tem condições de botar R$10 de recarga, mas tem um iPhone. Tudo isso é sedução do inimigo. Fazer com que você se pareça com o mundo. E se pareça cada vez menos com Cristo. Isso não quer dizer que é pecado você ter as coisas. Pode ter. Se você não gostar e quiser me dar, me dê que eu quero. O que não pode é você colocar as coisas na frente de Deus. Engana-se que achar que só ídolo, só imagem de escultura é ídolo. Não. Tudo aquilo que está entre você e Deus é um ídolo. Tem que ser tirado. Deus tem que ser o primeiro e o único na sua vida. As outras coisas que for necessária, Ele vai acrescentando com o tempo. Por isso eu quero que você preste atenção nessa reflexão. Uma certa moça, senhora, ela caminhava por uma região de cavernas, em meio a florestas. E ela tinha um lindo filho nos braços. E ao passar na frente de uma caverna, ela ouviu uma voz que disse: ei, encoste, entre, pegue tudo o que você quiser. Você pode pegar tudo. Tudo será seu. Será que é comigo? Aí foi. Quando ela olhou na caverna, com a criança no colo, muitas pedras preciosas, ouro, brilhante, diamante, tudo o que podia imaginar. Pegue tudo que quiseres. Porém não esqueça o principal. Ela com a criancinha no colo, ela começa a entrar aí pegando. E vai lá fora e coloca. Pegue tudo o que quiseres, mas não esqueça o principal. Uma vez que a porta se fechar, jamais se abrirá. E ela vai pegar, vou comprar uma mansão na praia. Eu vou comprar aquela roupa, aquele calçado da Camisterf, aquele iPhone Pro 10, 11, 13. Eu vou ficar rica. Mas a criança no colo. E a voz dizia: pegue tudo o que quiseres, mas não esqueça o principal. Um dado momento ela disse: a criança está me empatando, eu quero ficar rica. Colocou a criança no chão e começou a encher os braços e colocando para cá, e pegava mais, e pegava mais. E daí a pouco, quando ela vai voltar, a porta, a criança ficou. Mas ela estava rica. Mas a sua maior riqueza ficou. Ela esqueceu o principal. Eu quero lhe perguntar uma coisa essa noite. Você trabalha, você se preocupa, você paga boleto atrás de boleto, você se capacita, você quer ter dinheiro, você quer ter coisas, você quer ser bem visto, mas você não está esquecendo o principal. O principal é o Filho de Deus. Toda a riqueza que você tem não pode te garantir a salvação. Toda a riqueza que você lutou, conseguiu, de forma honesta ou enganando, não importa se foi enganando ou se foi de forma honesta, arrependa-se e aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele ser o condutor da tua vida. Deixa Ele ser a proteção. A lei realmente não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Mas Ele disse: se me amas, guardareis os meus mandamentos. E a maior prova de amor que você pode dar a Deus não é dinheiro, é entregando a sua vida a Ele. É dizendo: Senhor, eu sei que eu talvez não sei se consigo,
Um lado meu, na verdade todos os lados estão dizendo que eu não vou conseguir. Mas eu quero te servir. E por isso, Pai, eis-me aqui. Eu vou tentar te servir. Não importa quantas vezes você vai cair, Ele vai te colocar de pé. Você só precisa crer. E quem crer, obedece. Você está infeliz. Você está triste. A depressão está matando um monte de gente. As pessoas estão sedentas pelo consumismo, pela ostentação. Estão esquecendo o principal. Todos nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nessa terra. Essa desculpa de que você pode fazer aquilo é desculpa do capeta. Começou lá no céu. Ele enganou a terça parte dos anjos. Você acha que ele não está enganando você? Quando ele diz que você não precisa fazer isso, que você não precisa fazer aquilo, não vá para aquela igreja não, vá para essa que você se identifica. É assim, é? Fran se casou com o Hebe, mas ele viu uma mulher na rua ali que se identifica. Tu vai pegar, besta? Pega para tu morrer, eu não venho no teu velório não. Vá naquilo que você identifica, que você lasca a boca. Não é o que você quer, é o que assim diz o Senhor. Não importa se está doendo. Amém se estiver doendo. A ferida está aberta. Tem tratamento. E o tratamento é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Só resta você aceitar. Amados, eu não conheço. Sabe qual é o bom de pregar num lugar que você não conhece as pessoas? É que eu não sei da tua vida. Eu não sei se você está passando por uma depressão. Eu não sei se você está infeliz. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não lhe conheço. Mas quando Deus traz alguém aqui é para falar, é para trazer o recado dele para aquele que está ouvindo. E se você veio aqui essa noite, com certeza não foi em vão. A banda vai cantar mais um louvor. E depois eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você. Se prepara o seu coração, porque essa oração é para você. E eu vou orar por você. Você vai se levantar daí de onde você está e vai vir aqui à frente. Aí você vai dizer, não, daqui mesmo tá bom. Não tá bom não. Tá bom não. Imagina quando foi para atravessar o Mar Vermelho. O que foi que Deus disse para Moisés? Diga ao povo que se o povo não marchasse, atravessava não? A marcha, o primeiro passo é uma demonstração de fé. Quando eles terminar, eu vou orar por você. E você não vai ficar com vergonha. Em nome de Jesus, você vai vir aqui à frente. E eu vou orar por você. Para que um dia você diga, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Boa noite. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí.
achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Como está, eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Amém. Amados, antes eu ficava pensando como é que eu vou ser adventista. Primeiro era todo dia é dia. Esse negócio de sábado. Eu pegava Colossenses 2,16, diz: ninguém julgar ninguém pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas ou sábados. E achava que ali era uma liberação para desobedecer o mandamento. Na verdade eu sabia que não, porque no meio de 10 e por que só um ia ser abolido? Lá em Daniel já fala, já estava escrito, há mais de 600 anos, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, que haveria um poder que iria mudar as leis de Deus. E houve esse poder. E mudou. Tirou a adoração do sábado e colocou para o domingo. Está lá em Daniel 7:25. Você pode pesquisar. E você depois pesquisa no Google: quem mudou o dia de guarda do sábado para o domingo? Eu não vou te falar. Você vai descobrir. Aí eu lhe pergunto: alguém tem permissão para mudar aquilo que Deus fez? Não. Só que eu achava que qualquer dia é dia. Mas não é porque eu achava que era o certo. Porque me alegrava e alimentava o meu ego. Defender o que eu acreditava, o que me favorecia. Eu ganhava dinheiro no sábado e eu não queria deixar de ganhar. Eu bebia e eu dizia: o pecado não é beber, o pecado é se embriagar. Só que sempre eu vacilava e embriagava. Ah, mas Noé embriagou. Jesus transformou água em vinho. Prove-me que o vinho era fermentado. Vinho fermentado é símbolo de quê? Pecado. Jesus pecou alguma vez? Não. Como é que ele ia fabricar um vinho símbolo do pecado? Com álcool. Eu defendia muitas coisas para favorecer o meu ponto de vista. Talvez o que você tem feito também. Eu disse ainda há pouco e vou repetir: não é o que você acha que é certo, é o que assim diz o Senhor. Ah, mas isso é a tua interpretação. Então viva a sua interpretação e deixa de Deus de lado, e você vai ver a consequência lá na frente. Saindo daqui eu vou para casa ver minha vida. Você
vai se fingir de desentendido, mas depois você sabe muito bem que deveria ter tomado a decisão, mas não tomou, porque essa decisão requer renúncias, requer parar de beber, parar de se prostituir, parar de ter relações sexuais fáceis, amar uma única pessoa, seu esposo ou sua esposa. Porque se for para ter uma vida promíscua com adultério, não tome sua decisão, que a mão de Deus vai pesar cada vez mais sobre você. Mas se você estiver em pecado, não tem problema, arrependa-se e tudo será novo na sua vida. Eu questionava o sábado, não era porque eu sabia que por qualquer dia é dia, é porque eu não queria perder de ganhar dinheiro. Essa pandemia foi uma tristeza para muita gente. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que perderam familiares. Mas imagina o tanto de pessoas que foi obrigado a guardar o sábado forçado. Morreram de fome. Um monte de pessoas aqui ficaram sem trabalhar aos sábados. Passou dificuldade? Passou. Mas não foi só por causa do sábado. É porque ficou dias e dias parado, trancado, sem trabalhar. O meu comércio ficou fechado 30 dias. Foi difícil, mas eu venci. Em São Paulo, comércios ficaram fechados 8 meses. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas nunca tomaram a decisão de serem adventistas por causa do sábado. Mas se eles conseguiram sobreviver 8 meses, guardando todos os dias da semana, eles não podem viver uma vida toda na observância de um. Tem que ser muito egoísta para achar que vai morrer de fome por causa de um dia. Veja quem mudou, veja de quem foi a lábia que mudou, e depois você decide a quem é que você está servindo, se é Deus ou é aquele mesmo que seduziu a terça parte dos anjos lá do céu e continua aqui seduzindo um monte de pessoas. Ele não parou, ele continua a seduzir, porque ele não conseguiu destruir Deus, então ele vai tentar destruir você. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que nos visita. Eu quero orar por sua vida, para um dia você dizer em alto e bom som: eu e minha casa servimos ao Senhor. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe convidar apenas para fazer uma oração por você. Tem alguém? Amém. Eu quero orar por você, orar por sua família, orar para que Deus toque no seu coração. Pode ficar aqui de frente para lá. E que você entenda. Lá em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor diz claramente, pode ir ficando aqui: eis que eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Não importa o dinheiro que você tenha na conta, não importa o gado que tenha no pasto, não importa o nome que tenha na região, se você não estiver vivendo a vontade de Deus, a sua vida está sendo em vão. Lembra que Deus separou um povo lá no início para representá-lo, não foi? Pois lá em Apocalipse capítulo 12, o versículo 17, ele diz que Satanás desceu aqui para a terra para perseguir um povo, os remanescentes. E sabe quem é esse povo? Está escrito lá, não é eu que estou falando, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aí você fala: então você está me chamando para ser perseguido por Satanás? Se você vai ser perseguida por ele, vai ser tentada cada vez mais, é porque você é importante para ele. Porque se você não tivesse valor, ele não queria você. A gente só corre atrás daquilo que não é nosso. Não é assim? Então se você não está sendo tentada ou tentado, se você acha que está bem, vivendo no pecado, eu tenho uma palavrinha para dizer para você: não se preocupa, você já está fazendo a vontade do inimigo. Porque mesmo que você se batize, mesmo que você diga: eu e minha casa servimos ao Senhor, você vai ser tentado e será tentada. Ele vai tentar te derrubar todos os dias. Porque quem leva pedradas são as árvores que produzem bons frutos. Mas se você perseverar até o fim, Ele vai te dar a coroa da vida.
E eu quero orar para que um dia você possa dizer assim: eu aceito o estudo bíblico, porque eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais a vontade de Deus e não da minha vontade. Eu quero viver a tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Porque a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Santo Deus, Pai de amor e misericórdia, Senhor, nós te agradecemos por cada vida que aqui se encontra, por essas ilustres vidas que nos visitam, Pai, por todos os teus filhos que aqui se encontram, Senhor. Por favor, Pai, que o teu Santo Espírito possa encontrar morada em cada coração, que ao sair daqui elas possam entender que precisam tomar as suas decisões o quanto antes, porque a tua volta está às portas, os dias estão abreviados, os sinais, Senhor Deus, que o Senhor falou que iriam vir, já estão se cumprindo. Pode ser a qualquer momento, Pai, pode ser a qualquer instante. E eis que os que estão aqui à frente têm o desejo de se preparar para viver contigo por toda a eternidade. Mas eu sei que ao saírem daqui, o inimigo vai inculcar nas suas mentes e dizer que não precisa, que eles podem servir qualquer igreja, porque Deus é só um. Mas eu quero dizer para eles, em nome do teu Filho Jesus Cristo, verdadeiramente só existe um Deus, mas assim também como só existe uma doutrina. E quem diz qual é a doutrina verdadeira não é Gil da Barraca, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se na Bíblia não tiver escrito, não siga, ao contrário, siga como assim diz o Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus que nos conduz a Ele. E se você for sincero, se você for sincera, Ele vai abrir a tua mente e o teu coração, e você vai entender que Deus vai fazer maravilhas em sua vida, e vai fazer maravilhas na vida de muitas pessoas através de você. Por favor, Senhor, derrama tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos que aqui se encontram. Que o teu Santo Espírito faça morada em seus corações, e que o Senhor derrame porção dobrada do Espírito Santo em suas vidas. Eu te peço, Senhor Deus, por todos que aqui estão, e te peço, te suplico, por favor, perdoa os nossos pecados, que não são poucos. Perdoa as nossas fraquezas, que são muitas. E nos dá uma noite de paz na tua presença e sob a tua proteção. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã eu estarei aqui pela manhã. Se algum de vocês sentiu o desejo de vir, sejam todos bem-vindos. E obrigado por tudo. Eu não vou ficar à porta para não tomar o tempo de vocês. Sintam-se abraçados e cumprimentados, em nome do Senhor Jesus Cristo.